tema do nosso programa de hoje é juízo arbitral. É uma forma alternativa de resolver disputas fora do Poder Judiciário. Minas Gerais já tem a lei que regulamenta a arbitragem nas disputas judiciais que envolvam o Estado. Ela foi publicada em 13 de janeiro deste ano. No caso de conflitos entre particulares, a arbitragem tem como base uma lei federal de 1996. O Via Justiça pretende explicar todos os detalhes do processo arbitral, suas vantagens e possíveis falhas. Participam do programa o deputado Neider Moreira, relator da Comissão Especial da Assembleia Mineira sobre Arbitragem, e o presidente da OAB de Minas Gerais, Luiz Cláudio Chaves. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Uma comissão especial da Assembleia Legislativa, que funcionou de novembro de 2009 a março de 2010, elaborou o projeto da lei de arbitragem sancionada pelo governador de Minas Gerais. Ela trata apenas do direito patrimonial em que o Estado e suas entidades descentralizadas figurem como parte, ou seja, as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Deputado Neider Moreira, como ver a arbitragem na administração pública? Bom, na verdade, eu entendo que é um avanço muito grande. E por que penso dessa forma? O Brasil é um país extremamente jovem e ele ainda está sendo construído, né, muito diferentemente do que acontece, do que ocorre com países da Europa, por exemplo. Aqui temos problemas infraestruturais extremamente significativos e que causam, nesse momento, um gargalo extremo para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. O advento do instrumento da arbitragem por parte dos governos, no caso específico da Lei 19.477, sancionada pelo governador agora, para o Estado de Minas Gerais, isso permite uma celeridade muito grande, uma dinâmica muito grande, naqueles casos em que o Estado faz parte de um contrato com uma empresa privada, por exemplo, e que exista dentro desse contrato uma disputa. Nós entendemos que o capital, ele tem pressa. Sabemos também que o Estado não tem condições financeiras para poder fazer todos os investimentos infraestruturais necessários para o nosso desenvolvimento socioeconômico. Portanto, precisamos do capital privado para fazer frente a essas necessidades. Dessa forma, entendemos que o advento do instrumento da arbitragem, né, como forma de resolver esses conflitos, vai fazer com que mais capital privado tenha interesse em investir no Estado de Minas Gerais, nas suas questões infraestruturais, em especial no momento em que as contas do Estado se encontram no seu devido lugar. Depois do choque de gestão efetivado pelo governador Aécio e agora, num segundo momento, com o governador Anastasia, temos absoluta convicção de que a Lei 19.477 é um grande avanço do ponto de vista da administração pública. Doutor Luiz Cláudio, haveria conflitos em o Estado ter o Instituto da Arbitragem, conflitos de acordo com os princípios do direito administrativo? Não, acho que é possível sim conciliar os princípios da administração pública, os princípios de editais, de contratos administrativos com a arbitragem. Sobretudo porque a arbitragem, como você bem frisou, ela resume-se à discussão dos direitos patrimoniais disponíveis. Não vai se discutir relação de servidores públicos e outras relações do Estado que são de direitos indisponíveis. O que se discute ali são prestações de obras de infraestrutura, prestações de serviço contratados pelo Estado, e eu acredito que com isso vai haver até um benefício financeiro para o Estado nas próprias licitações. Porque hoje quem vai contratar com o Estado, muitas vezes já coloca no preço do serviço, né, um aumento maior exatamente pelo custo operacional de uma cobrança judicial, de uma ação que pode tramitar anos e anos sem uma solução. A verdade clara é que Minas Gerais realmente avança nesse aspecto, tornando célere uma prestação
jurisdicional em relação ao descumprimento de contratos, o que vai dar mais garantia à participação do capital privado nas obras públicas. A arbitragem é uma instituição que existe há séculos. Na antiguidade, egípcios, gregos e romanos fizeram uso dela. Em relação ao Brasil, ela foi muito importante na fixação das fronteiras do país. A arbitragem foi utilizada no Tratado de Tordesilhas. As ordenações filipinas de 1603, que vigoraram no Brasil, continham a previsão dela. A Constituição do Império de 1824 tinha um artigo sobre arbitragem. Também o Código Comercial Brasileiro de 1850. O Código Civil Brasileiro de 1916 previa a decisão arbitral sujeita à homologação judicial. O Código de Processo Civil de 73 cuidava da arbitragem, também sujeitando suas decisões à homologação judicial. A Lei Federal número 9.307 de 1996, que regulamentou a arbitragem no Brasil, não submeteu a decisão arbitral como regra ao Poder Judiciário. Deputado Neider, Minas Gerais seria o primeiro estado brasileiro a ter uma lei de arbitragem? Primeiro estado que tem uma lei que facilita a utilização desse instrumento por parte do Estado. É importante, deputado, ressaltar que só é possível a arbitragem do poder público se houver a lei. Se houver a lei. E aqui Minas realmente dá um passo importante. Eu acredito que nesse momento o Estado de Minas se coloca na vanguarda em relação à utilização do instrumento da arbitragem. E isso, não tenho dúvida alguma, pode ser extremamente importante para a consolidação do Estado de Minas na atração de investimentos privados, de terceiros, e na consolidação do Estado como a segunda economia do país. Porque tendo uma decisão célere em relação às questões infraestruturais, isso seguramente também faz com que novos investimentos venham para o Estado. E temos a oportunidade com isso de realmente, nos colocando na vanguarda em termos de legislação, facilitar esse desenvolvimento socioeconômico do Estado. Agora, doutor Luiz Cláudio, nós vimos aí que a lei ela não sujeita a decisão arbitral mais à homologação judicial. Isso foi bom até que ponto? Eu acho que foi extraordinário, né? Até 96, as sentenças ou laudo arbitrais, como eram chamados, eram submetidos a uma homologação pelo Poder Judiciário. Hoje, a sentença arbitral ela tem eficácia de sentença judicial, ou seja, você apenas faz a execução perante o Poder Judiciário. Todo o processo cognitivo, todas as regras de julgamento são feitas pela própria Câmara Arbitral. E a decisão, a sentença proferida pelo juízo arbitral, pelo árbitro, no caso, ela tem característica de título executivo judicial, o que é uma grande vantagem, sobretudo porque traz a celeridade, porque o árbitro se sujeita a dar uma decisão arbitral no prazo máximo de 6 meses. Mas ela se sujeita, então, a uma decisão judicial? Não, o controle do Poder Judiciário é apenas da legalidade da arbitragem. O Poder Judiciário não interfere absolutamente em qualquer questão de mérito do julgamento da questão posta em controvérsia. Ou seja, o Estado contratou com um particular. Houve uma controvérsia, isso vai ser discutido numa Câmara Arbitral, sem participação do Poder Judiciário. Se houver que tem o seu próprio regulamento. Exatamente. As câmaras têm o seu próprio regulamento. Né? E a subordinados aos princípios da lei federal. Né? E a sentença dada nessa arbitragem, ela necessariamente precisa ser aceita pelas partes. Aí a sentença proferida, ela é executada, né, perante o Poder Judiciário. Você já ganhou um tempo enorme na tramitação de feitos que poderiam durar 8 anos, 10 anos, são solucionados agora em 6 meses através da arbitragem. Nós vamos agora para um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes.